Se eu pedisse para você, professor, me apresentar a diferença entre uma aula e uma palestra, o que será que você falaria para mim? Bom, então é o seguinte, fica comigo no vídeo de hoje que eu vou mostrar para vocês diferenças fundamentais entre aulas e palestras e muito mais do que apresentar essas diferenças, é mostrar para vocês o quão valioso é a gente tornar as nossas aulas como se fossem palestras únicas. Antes de eu continuar, eu já vou pedir para vocês aqui agora o seguinte, deixa o like de vocês aqui, compartilha, ativa o sininho para vocês receberem as notificações de todas as semanas dos meus vídeos. Toda semana eu estou botando aí 2 vídeos para vocês, vídeos que vão ensinar vocês, professores, a prepararem as suas palestras encantadoras. Tá certo? Então, vamos começar esse bate-papo nosso de hoje, que eu tenho certeza que isso vai ser de muito valor para vocês. Fica aqui comigo então. Bom, então vamos lá. Qual que será que é a diferença básica, fundamental entre uma aula e uma palestra? Será que existe, então, diferença entre esses dois formatos? Ou para que serviria a gente identificar essas diferenças? Bom, o que eu tenho para falar para vocês, eu tenho certeza que é de extremo valor. Por quê? Porque nós, professores, no nosso cotidiano, ao longo das semanas, a gente está constantemente inserido num contexto de dar aulas. Sejam essas aulas online, sejam essas aulas nos formatos de cursos, sejam as aulas em escolas que a gente pode trabalhar, em universidades, enfim. Independente do contexto, nós, semanalmente, nós somos inseridos em um contexto de aulas. Aulas sequenciadas. Aulas que aquela turma que está ali, ela vai nos ver todos os dias, de segunda a sexta. Alguns professores, dependendo da matéria que vocês ministram, vocês podem ser vistos todos os dias da semana, algumas vezes, outros, dependendo da matéria, de uma forma intercalada, mas o que eu quero trazer para vocês é a ideia do seguinte, quando nós estamos inseridos em um contexto de aulas sequenciais, aulas seguidas, a turma acostuma conosco. E esse é um dos pontos que eu queria trazer para vocês, para que a gente começasse a refletir e pensasse o que a gente poderia fazer para que a gente quebrasse um pouco dessa normalidade dos nossos alunos nos verem todos os dias ou todas as semanas. O que nesse contexto a gente poderia perder se isso de fato é o que acontece? O que será que a gente então ganharia se a gente transformasse as nossas aulas em palestras? Bom, então vamos entender o que são palestras na minha concepção e a gente fazer uma superposição desse conceito das palestras para as nossas aulas. Quando nós, professores, somos chamados para darmos palestras, essas palestras elas são preparadas com um tempo maior. Elas não acontecem todas as semanas para aquela mesma audiência, para aquele mesmo público. Então essas palestras, geralmente elas são tratadas com a gente tem um privilégio do tempo. A gente consegue investir nos preparativos dessa palestra. Não que isso aconteça na maioria das vezes, mas o ponto é que essas palestras, como elas são preparadas, elas podem ser preparadas com tempo, a gente tem uma chance de estruturar essas palestras de uma forma distinta, de uma forma mais impactante, de uma forma que chame mais a atenção daquela audiência. E quando nós fazemos as nossas aulas, essas aulas são sequências. São sequências que, no final do mês, essa sequência de aulas, ela vai conduzir o aluno para um raciocínio final. Mas é aí que está o grande problema. O grande problema é que nós não somos treinados para nos encantarmos com o longo prazo. A nossa tendência imediata é que a gente dê mais atenção, que a gente se envolva, que a gente valorize mais aquilo que é escasso e aquilo que é do curto prazo. O que isso tem a ver com o contexto da palestra versus a aula? Porque se nós, professores, tratamos as nossas aulas como uma simples sequência, onde apenas no final, aquela concepção maior, ela vai ser entregue para o aluno, para que ele possa entender sobre aquele determinado assunto, isso faz com que isso obrigatoriamente, a gente entra numa negociação com o aluno como se fosse assim, bom, eu espero que
você preste atenção, que você capte que eu consiga captar a sua atenção nessa aula, que vai que vai dar uma sequência na próxima aula, e na outra semana a gente dá a sequência, e na outra semana a gente dá uma sequência, e isso não traz um resultado imediato. Por quê? Porque nós tendemos a não querer impactar o aluno em uma aula. Porque a aula, ela acontece toda semana, ela acontece todo dia. E é aí que eu quero trazer para vocês essa ideia que se nós, professores, tratarmos as nossas aulas como palestras, e não palestras como uma superprodução que pode ser desenvolvida se a gente tiver um tempo maior. Quando eu chamo de superprodução, é uma dedicação mais forte aos slides, ou ao discurso, ou aquilo que a gente vai falar, ou aos dados que a gente vai apresentar, ou simplesmente na forma, na abordagem narrativa. E com o tempo a gente consegue então evoluir essa palestra, a gente consegue ir lapidando essa palestra ao longo de 15 dias, de 20 dias, de um mês. Às vezes nós somos chamados para palestras com antecedência muito maior, mas que de fato a gente se põe para produzir essas palestras. Imagina aí um intervalo de 30 dias, uma média. E a gente vai lapidando essa palestra ao longo do tempo. E a gente vai enfeitando essa palestra. E esse é um dos pontos que eu trabalho quando eu falo que eu venho traçando uma concepção de que uma palestra ela é um momento único, ela é algo individual naquele cenário, é porque a gente tem condições de estruturar ela com os melhores elementos, sejam os elementos narrativos, sejam os elementos de roteiro, sejam os elementos visuais. E o que acontece muito é que a falta de atenção, que na maioria das vezes acontece em uma sala de aula, por exemplo, é porque o aluno já sabe o que vai vir daquele professor, e aí a gente perde aquela grande oportunidade. Porque a gente não pode simplesmente acreditar que nós teremos a atenção da maioria, ou que a gente vai conseguir atingir o objetivo que a gente tem naquela aula específica, se a gente for visto de uma forma escassa. O que eu quero dizer? Eu não posso esperar que os alunos eles absorvam o meu conteúdo, interajam comigo, só se eu for um professor de uma vez por mês. Isso não seria viável, não seria nem coerente da nossa parte de professores. Então vamos lá, o que acontece comigo? Eu tenho cursos online. E esses cursos são cursos de 30 horas, exemplo. E cursos de 30 horas com conteúdos puxados. Eu sou professor de neuroanatomia, de neurofisiologia, uma abordagem das neurociências. Ou seja, eu preciso de estruturar essa sequência de aulas de uma forma que cada aula seja única. Eu não posso imagina, em um curso de 30 horas, com 30 aulas de 1 hora, imagina que eu for esperar daquele meu aluno que ele tenha um reconhecimento, que ele consiga enxergar a transformação, que ele se encante, que ele se envolva com a proposta maior do meu curso quando ele completar a 30ª aula. Não, não. Isso vai durar às vezes 3 meses, 4 meses, um curso desse. Então, o que eu quero trazer para vocês? Quando a gente aborda a concepção de aula e a concepção de palestra, eu gosto muito de tornar as minhas aulas como se fossem palestras. Aulas-palestras. A palestra nada mais é do que um momento, digamos, de um prestígio, de um reconhecimento muito grande em função do nosso trabalho, que alguém nos convida para falar sobre um assunto que parte-se do pressuposto que nós temos um conhecimento mais aprofundado. Por isso que nos chamaram para falar sobre aquele assunto em específico. Então a gente se prepara de um jeito muito especial.
A gente vai estar ali de frente, olho a olho, com uma comunidade, com espectadores, com uma plateia sedenta por aquele momento, por aquele conhecimento que eles esperam que a gente entregue. Em uma palestra, nós plantamos, nós oferecemos, nós presenteamos o nosso público com uma ideia que encanta, uma ideia que transforma. E é exatamente nesse contexto que nós precisamos entender que nós, como professores, nós não precisamos esperar o dia em que formos convidados para participar, para palestrar, para participar de um evento, de um congresso, de um workshop, onde a gente vai palestrar. Não! Nossas palestras estão na nossa essência, no nosso trabalho do dia a dia. E é isso que eu quero mostrar para vocês, é que a gente faça essa transformação, que a gente consiga enxergar que no momento de uma aula, nós temos condições sim de lapidarmos a nossa aula para que elas pareçam palestras. E aí tem um ponto, gente, vocês estão percebendo, pausa aqui, eu tô super descolado, né? Vocês estão vendo aqui agora que eu já tenho fundo diferente. Agora eu tô tomando café durante a aula. Eu já percebi que isso é normal, tá? Eu tô me ambientando agora com esse cenário, com esse contexto dos cursos, das aulas online e tudo. Então é normal, no meio de uma aula, a gente parar para tomar um café. Então, espera. Gente, eu tô aprendendo a editar vídeo. Vocês me esperem aí. Vocês vão me dar uns 2, 3 meses, anota isso aí, gente, uns 2, 3 meses, talvez uns 3 meses, porque eu estou fazendo tudo de uma forma gradual, pausada, assim, mas eu vou começar a editar os meus vídeos e nesse momento em que eu pegaria a caneca de café, seria um momento que eu ia fazer uma super edição, mas vamos lá, tá, gente? Então, eu até perdi onde que eu estava. Eu perdi mesmo, tá, gente? Agora eu vou ter que tentar acessar aqui aonde que eu estava para eu poder dar sequência. E para não ficar parado, eu vou continuar em cima do que a gente estava e logo eu já chego no ponto onde a gente estava, tá? Então, beleza. Então, a proposta nossa como professores é que a gente consiga fazer com que essas nossas aulas, elas sejam momentos únicos. Ô, gente, a coisa que eu mais ouço, e vocês sabem disso, vocês ouvem isso também, eu tenho certeza, uns mais, outros menos, o quão transformadoras são as nossas aulas. Nós temos uma capacidade, gente, a gente recebeu esse privilégio de ter uma profissão na qual a gente consegue transformar vidas. Sejam vidas pessoais, se a gente conseguir separar, vidas pessoais e vidas profissionais, isso apesar das duas caminharem juntas. Então, o ponto que eu falo é, nós temos uma grande oportunidade nas mãos, então vamos fazer isso com os recursos que a gente tem hoje. A gente está inserido em uma era tecnológica de recursos em que a gente tem recursos visuais disponíveis aos montes, apesar de eu ser, vocês já sabem, quem está me acompanhando aí é só acessar os outros vídeos do meu canal. Eu sou o grande defensor dos slides, do PowerPoint, porque eu uso ele não como uma muleta. Os meus slides são peças, são protagonistas da minha história, das minhas aulas, palestras. E aí o seguinte, o ponto que eu queria que vocês refletissem junto aqui comigo, e se isso faz sentido para vocês, vocês deixem isso aqui nos comentários, porque aí eu vou perceber que a gente está alinhado na forma como que a gente pensa, é o seguinte, as aulas, por elas serem essas sequências, a gente não se preocupa em trazer necessariamente uma história em torno dessa aula. Eu não vou falar de contexto narrativo, de elementos narrativos, de técnicas narrativas de uma aula, não. O contexto de história é simplesmente nas bases de começo, meio e fim. Uma aula, gente, tem que ser a gente tem que gerar uma expectativa para o começo dessa aula.
E aqueles que já nos conhecem sabem que a cada aula que vai aparecer, ela vai ter um início distinto. E pode ser que alguns de vocês já tenham ligado aí uma objeção falando o seguinte: bom, Julian, eu tô achando muito legal isso que você está falando, mas você não sabe o que é uma sala de aula, de estar diariamente em uma sala de aula? É claro que eu sei, são 15 anos. São 15 anos. Apesar de eu não ter uma sequência hoje em uma escola onde eu dou aulas todos os dias, hoje, nessa presente data, há pouco tempo, eu era professor de neuroanatomia na graduação, onde todas as semanas, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, dependendo da turma, eu estava com a turma e tinha uma sequência. Então a gente não pode pensar que isso é utópico de um professor de cursos, de um professor que necessariamente ele precisa de recursos visuais super ultra potentes. A gente, como professor, a gente trabalha com o que a gente tem. Obviamente, dependendo do recurso, a gente pode encantar mais ou menos. Isso sem dúvida. Nós temos diferentes públicos, o que diferencia a forma de intervenção e a eficiência da nossa intervenção. É claro que isso é uma verdade. Um professor de escola tem uma realidade distinta de um professor de faculdade, de um professor de pós-graduação. Que também o professor de escola tem realidades distintas. Se é uma rede pública, se é uma rede privada, se é uma rede, se são alunos, o professor da graduação, se tem alunos do curso noturno ou de um curso diurno. Mas aí, gente, é onde a gente usa a nossa alma para a gente criar, para a gente ajustar, para a gente se envolver e entregar aquilo que faz o nosso coração bater mais forte, que é o conhecimento, a nossa área de conhecimento. Então, quando a gente oferece para cada uma dessas pessoas uma aula palestra, é como se ela tivesse sido lapidada carinhosamente pelo cinzel da dedicação, da criatividade, das novas ideias. E essa aula palestra, ela tem um começo surpreendente, ela tem um meio que envolve, que prende a atenção e tem um fim inesperado. Ainda que essa situação extrema, vamos pensar assim, quando isso acontece de uma forma perfeita, isso é a situação ideal. Mas e a nossa situação real? Imagine nós, professores, que tenhamos que desenvolver com uma mesma turma 3 aulas por semana, 4 aulas por semana. A gente vai montando aos poucos, a gente vai diferenciando as nossas aulas aos poucos, a gente vai lapidando aos poucos essas aulas e um dia após o outro a gente percebe que o nosso material, que a nossa forma de dar a aula está ficando cada vez um pouco distinta, cada vez melhor, cada vez mais envolvente, cada vez mais encantadora, prendendo cada vez mais a atenção de quem está do outro lado, transformando cada vez mais as vidas daqueles que estão do outro lado. E é claro que o contexto ele é fundamental. Um jovem no ensino médio, ele tem uma demanda e uma expectativa na vida dele totalmente diferente de um adulto de uma pós-graduação. É claro que esse adulto da pós-graduação tende a procurar o professor, a figura do professor, com uma maturidade maior, com uma proposta de vida mais ajustada, mais específica, mais direcionada para a carreira dele. Então eu hoje, como professor de neurociências, de cursos de neurociências, professor de neuroanatomia para residentes de neurologia e neurocirurgia, professor de neurociência cognitiva para psicólogos, professor de neuroanatomia fundamental nas pós-graduações,
todos esses alunos que estão ali, eles já sabem muito bem o que querem de mim e, sem dúvida nenhuma, eu posso falar isso e eu não tenho nem receio de afirmar que eu estou numa situação muito confortável da expectativa que eles me entregaram ali, da preparação que eles estão, do estado prévio para adquirir aquele conhecimento. Mas também, ao mesmo tempo que nessa faca de dois gumes eu recebo esse grande privilégio desse estado pré-ativado dessa minha audiência, eu tenho uma expectativa em um nível de cobrança muito maior, porque foram feitos investimentos financeiros de algo que é tão valioso quanto o dinheiro, que hoje é o tempo. Então, não vamos com essa desculpa que isso é muito comum, a gente está cansado de ouvir isso, nós professores, nós estamos nesse ambiente, a gente sempre ouve aquele colega de trabalho que sempre fala que a situação dele é mais difícil, que é do fulano, que é do ciclano. Vamos lá, gente, vamos jogar o nosso jogo, vamos amarrar a chuteira e entrar em campo e jogar com a bola que a gente tem, o time que a gente tem e a torcida que a gente tem e fazer o melhor que a gente pode. Vamos requintar nossas aulas, vamos tornar esses momentos especiais, vamos oferecer conteúdo de ponta para os nossos alunos, vamos estudar muito, vamos nos atualizar com as técnicas, com as metodologias novas que vão aparecendo, que na verdade não são novas, são sequências dentro dessa roda do tempo, da catraca da evolução, onde essa catraca ela só gira por só tem um sentido. Então a gente está sempre em um progresso educacional que nos permite, se quisermos, absorvermos o melhor. Vamos parar com essas desculpas que a gente vai carregando. Ah, o meu cenário, você não sabe o que é dar aula para isso e para aquilo. Cada um de nós sabe o quão, em relação ao ambiente, ao contexto em que cada um de nós está inserido, na função de professores, desse privilégio da profissão que a gente exerce, cada um sabe quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Ponto final. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar esse passo acima e a gente começar com uma transformação interna nossa, porque pra gente, se a proposta do vídeo que eu prometi lá no início é que a gente fizesse, então, uma transformação, primeiro uma distinção, o que é aula e o que é palestra. Pode ser até que eu fiz a chamada de um jeito ruim, e de novo, parênteses, eu estou aprendendo, gente, daqui a pouquinho vocês vão ver já essas estruturas, uma forma que eu já consigo me adaptar. Eu tenho me adaptado cada vez mais à produção de um conteúdo online, porque lembrem-se, e agora minha audiência é uma câmera, e agora, na minha frente é uma luz. E isso ainda dói aqui em mim. Tem 15 anos que eu dou aula para pessoas olhando para mim, e agora é uma câmera. E isso faz parte da nossa adaptação. E isso tende a fazer com que eu dê aulas e não palestras. Porque para dar uma palestra, você vai com a sua melhor energia, você está em um momento único, você se preparou, tem sim um pouco da nossa história, da nossa reputação colocada em xeque, mais pessoas estão nos vendo. E se a gente transformar então toda a aula numa palestra? E se eu fizer desse vídeo uma palestra? Então, para isso, a gente vai ajustando o nosso mindset, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de se preparar. E aí a gente vai estruturando cada vez mais aquilo que a gente sabe fazer da melhor forma. A gente vai oferecendo cada vez o melhor lado nosso docente. Porque falar também que a gente transforma aulas em palestras, isso não é algo unânime e que essa analogia e que essa comparação ela
pode ser aplicada para todos nós, porque eu também tenho certeza que existem muitos professores, eu não vou chutar o número, porque seria uma presunção, uma estatística, um percentual, mas eu vou falar simplesmente que existem muitos professores que as palestras, elas são simples aulas. Aulas que, na maioria das vezes, elas falam muito mais dele do que do conteúdo, falam muito mais de um linguajar que ele está confortável e ele não procura nos olhos de quem está ali do outro lado para ver se gerou a conexão. E o ponto é que esses ajustes são ajustes simples, são ajustes fáceis de serem feitos, uma vez que nós tomamos conhecimento dessas duas realidades, do cenário onde a gente está inserido, do palco no qual a gente transita, do tipo de professor que nós somos, da identidade de cada um de nós. Eu sei o professor que eu sou. Eu reconheço as minhas fraquezas e sei o que eu faço muito bem feito. Eu sei dos meus pontos frágeis como professor, das minhas aulas, eu sei muito daquilo que eu preciso ir ajustando e a gente vai lapidando. Com compromisso, com prática, com treinos monitorados, com um cenário que nos permite, com um ambiente que viabiliza o nosso progresso. Então, se a gente fosse fazer uma recapitulação e preparar uma nova semana, o que eu deixaria aqui com vocês de algo que eu vivenciei e vivencio, de algo que eu vi com os meus próprios olhos, as transformações que nascem disso, algo que eu presencio toda semana com os meus alunos, que é a forma como que a gente se prepara para dar uma aula. E eu gosto muito de chamar de aulas palestras, porque nas palestras existem preparativos, deveriam existir preparativos mais bem definidos, às vezes com um investimento de tempo maior, em função do público, em função do momento, em função do cenário, em função do contexto, em função do desafio. E aquilo, quando nós estamos numa sala de aula, muitas vezes nós nos acostumamos com o ambiente que nos acolhe, que são os nossos alunos, que a gente vai cativando eles com valores que não necessariamente são referentes à qualidade da nossa aula, porque um professor ele se conecta com o aluno com os nossos próprios valores. Então a gente gera essas conexões com os alunos, as identificações. Mas isso não é o correto, porque nós estamos ali, lembre-se, no primeiro ponto, para sermos um instrumento do conhecimento para aqueles alunos, para entregarmos aquilo que nós definimos como a nossa área de estudo, com o nosso compromisso de estudo. A gente precisa então fazer da melhor forma, da forma mais encantadora, da forma mais mágica, da forma mais envolvente, da forma mais transformadora, entregar isso de um jeito inesquecível. Essa é a nossa função. Esse é o nosso trabalho. É para isso que a gente acorda. É para isso que a gente passa horas e horas e horas do dia estudando e repassando conhecimento, estudando e repassando conhecimento e aplicando ele na nossa vida. Então, eu lanço um desafio aí para cada um de vocês. A próxima aula que vocês fizerem, pensem, vocês vão dar uma aula ou uma aula palestra? E, gente, eu estou criando essa nomenclatura, isso é coisa minha. Isso não existe definição, pelo menos que eu saiba. Não existe uma definição técnica de aula versus aula palestra. Não, isso é a minha nomenclatura. Isso é um jeito de eu pensar, de eu falar. Então, é o desafio.
dessa próxima semana, das suas aulas, sejam elas online, sejam essas aulas nos seus cursos, sejam essas aulas no formato que vocês estejam ministrando elas, eu lanço o desafio. Identifiquem se vocês estão dando aulas ou aulas palestras. Identifique se você está colocando ali, naquela aula, toda a sua energia para que ela seja uma aula memorável. Para que aquela aula transforme a vida mesmo de quem está ouvindo você, de quem te assistiu, de quem te ofereceu tempo. Verifica se naquela aula você está oferecendo uma ideia única. Ainda que num tema que possa ser uma equação química, uma equação física, uma equação matemática, ou um simples estudo demográfico, qualquer que seja o assunto. Qualquer que seja o assunto. Se a gente trabalhar em cima dele, a gente consegue fazer essa entrega de uma forma mágica. E esse é o desafio que eu lancei para vocês. Gente, quem ficou comigo até o final, põe aqui embaixo, aqui, ó, coloca no comentário para eu saber se eu posso continuar fazendo conteúdo nesse formato, se essas ideias que eu tenho trabalhado com vocês estão ajudando. Então é o seguinte, compartilha, não deixa de dar o like não. O YouTube ele precisa de entender, ele vai reconhecer, o algoritmo dele vai reconhecer essas métricas e vai espalhar esse conteúdo para mais pessoas que precisam. Então me dê uma força aqui embaixo, no comentário, compartilhamento, ativar sininho, se inscrever no canal, dar o like. O que vocês conseguirem fazer, eu vou adorar e a gente vai continuar junto nessa jornada. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Até mais!